Ok, então meu nome é Jonathan, vou apresentar o trabalho final de linguagens de programação, que é basicamente um pequeno interpretador feito em Haskell. A funcionalidade escolhida para implementar foram as listas. O motivo disso é porque elas são fundamentais para vários algoritmos. Em linguagens de programação mesmo, a gente viu que quase tudo pode ser resolvido utilizando listas e recursão. E em algoritmos também a gente já aprende desde cedo que ela é uma estrutura de dados importante que a gente utiliza para várias coisas. Então essa foi a justificativa. A ideia aqui então é definir uma lista do tipo numérico nesse formato aqui. E é claro, de tamanho variado, você pode aumentar ou diminuir ela ou fazer uma lista vazia. Ou você pode definir em cada índice uma expressão numérica, no caso aritmética, em que ela vai ser resolvida depois de ser transformada numa lista comum. Então aqui vai ser 3, 3 e 10. Além disso, você pode implementar, utilizar alguns métodos em cima da lista, como o tail, o head, utilizado no Haskell, para verificar o primeiro elemento e o resto da lista, ou se ela é vazia. E então, o arquivo ele começa pelo main, ele vai passar por uma análise léxica, depois ele vai para o parser para fazer análise sintática, vai fazer uma avaliação de tipos aqui, que é uma ação semântica, vai avaliar a linguagem e vai mostrar para o usuário. Então, no Lexer aqui nós temos as expressões que definem a sintaxe abstrata da linguagem, que é como ela funciona por debaixo dos panos. Aqui eu defini um lempty, isso aqui no caso seria para... Era uma ideia que eu tinha de definir ela vazia. E eu estou utilizando isso agora para definir o fim da lista. Um construtor para ela, como head e o tail, que vai ser avaliado depois. O algo para chamar o head, enfim, algo para chamar o tail e para chamar o empty, que todos recebem uma lista. É claro, aqui como está no Lexer, ele só está avaliando os tokens a princípio, né? Ele não está executando nada disso, de resolver as coisas, de avaliar ou qualquer coisa do tipo. Só está reconhecendo os caracteres, as palavras-chave e etc. Então aqui estão as palavras-chave nas definições delas e como elas são interpretadas aqui embaixo. No caso, como elas são reconhecidas aqui embaixo, né? Então aqui no parser é onde é feita análise sintática para ver se tudo está no lugar que deveria estar, né? Se os tokens reconhecidos estão na ordem certa, como por exemplo, se você não tem um if, else, then depois, então existe precedência, existe ordem, associatividade, né? Que no caso aqui é não associatividade. Então aqui também eu estou associando os tokens à questão sintática aqui, né? Como ela vem em token, como ela vai ser tratada aqui dentro. Aqui estão as expressões sintáticas, então, as reduções, como elas são feitas. Questão de lista aqui eu tenho a definição de uma lista vazia, que é simplesmente com um abre e um fecha colchetes. Essa aqui é como a lista é feita no geral, né? Ela é um abre colchetes, uma lista de elementos e um fecha colchetes. Essa lista de elementos é uma estrutura à parte aqui, uma subestrutura. Aqui então é para chamar o head, o tail e os exempt, e a ideia é que essa expressão seja uma lista cada uma. A lista de elementos, então, aqui a ideia é que você receba uma expressão do tipo, você vai abrir o colchetes, né, ali em cima, e aqui você pode definir, por exemplo, um mais 2, que é uma expressão, você vai resolver ela mais pra frente, e isso vai se tornar um índice, enfim, você vai usar uma vírgula para separar os elementos, e a lista de elementos continua aqui, podendo ser algo desse tipo. Até que, enfim, essa ideia de uma chamada recursiva, até que só sobra um elemento, e aí esse elemento é considerado o último, e aí ele vai ser atribuído aqui, né, como último elemento e adicionado um lempty, indicando que é o fim da lista. Então os tipos aqui, eu adicionei um tipo para a lista, que basicamente é uma lista com um tipo de dado dentro. No caso aqui mais para frente, como eu vou mostrar no type checker, eu só estou utilizando uma validação para ver se essa lista é numérica, mas isso aqui poderia, né, ser alterado depois para suportar outros tipos. Ok, então o interpreter é onde tudo acontece, né? Onde as avaliações da linguagem são feitas, depois de passar pela análise léxica no Lexer e na análise sintática no parser,
que gera com o rep e o parser.hs, que não faz tanto sentido mostrar, já que é um arquivo muito grande. Aqui então estão implementadas as funcionalidades. E indo mais para a parte de listas aqui que foi implementado, então a ideia é que tenha um construtor recebendo um head e um tail, e aí ele vai verificar se o head e o tail são valores. Se não forem valores ainda, ele vai dar um step em cada um até que eles se tornem valores. E aqui com o head, com o tail é a mesma coisa, é basicamente isso que ele faz, e se a lista está vazia, então ele vai verificar se o único elemento é o lEmpty, que determina o fim da lista, não é o elemento em si. Então, se for isso, ele tá vazia, né? True. E se ele tiver um construtor dentro dele, então ele é falso. Aqui estão as ideias de substituição na questão do cálculo lambda, como elas são feitas. Acho que não tem muito o que aprofundar aqui também. Ela segue muito o padrão estabelecido aqui em cima. O type checker, então, aqui a respeito de listas, aqui. Então, aqui eu estou definindo, como eu disse, que as listas são do tipo numérico, né? Daria para implementar, fazer uma ideia de, sei lá, polimorfismo, um negócio diferente, né? Seria um pouquinho mais complexo de implementar. Aqui, então, eu estou fazendo aquela ideia de verificação de tipos do head com o tail, que elas têm que ser iguais para retornar um tipo, né? Para elas serem consideradas um tipo, senão elas não são. Então, tudo tem que ter o mesmo tipo, tudo tem que ser numérico nesse caso. Ahn, Aqui é a mesma coisa, né? Se o head ele tem um tipo, se o tail também, enfim, aqui não tem nada demais. E aí aqui os problemas que eu peguei para resolver, então são dois problemas de nível 1 e um de nível 3 do fase inicial do Bcrowd. Então vou dar uma overview aqui como é que ela funciona. Então aqui ele lê dois inteiros e ele faz o produto entre esses dois valores. Aqui eu defini uma função lambda aqui, que ele retorna então um número para essa função, que chama outra função com outro número, e ele faz o produto entre os dois. Bem simples. O 107 ele é parecido, ele lê quatro valores inteiros e ele vai calcular a diferença dos produtos entre esses números. Então aqui eu não estou recebendo, né? Claro, por input, porque isso não foi implementado e tal. Então ele está definido direto aqui no código essas questões. Aqui eu resolvi utilizar let, então, que é outra funcionalidade da linguagem. Então aqui ele faz uma chamada dentro da outra, né? Então é um alinhamento de lets até que ele chega na expressão e ele resolve ela. Inclusive eu até não cheguei a mostrar funcionando, mas posso tentar rodar aqui o 1004 para mostrar que funciona. Aqui ele deu num 12, que é o produto entre os dois. Aqui o 1007. Isso aqui dá menos alguma coisa. Menos 26. Isso. E aqui então o 1037 ele é um pouquinho mais complexo que os outros. E ele é um programa que você tem que ler um valor e verificar em qual desses intervalos aqui ele tá. Então ele é aberto para baixo e fechado para cima, ou seja, se ele for 25, ele tem que estar aqui. Se ele for 50, ele tem que estar aqui. Se ele for entre 25 e 50, ele tem que estar aqui também. Se ele for 25, ele tem que estar aqui nesse primeiro. É basicamente isso. Então aqui eu juntei um pouco de tudo. Eu coloquei a ideia de uma função lambda. Dentro tem um alinhamento de lets. E aqui dentro eu usei uma coisa da linguagem, que foram ifs, operadores aqui dentro, lógicos e relacionais. Então aqui eu defini os intervalos no próprio código, que ele definiu lá. Atribuí eles a uma variável e eu estou chamando elas aqui dentro. Então, se x for menor que o head da tail de A, ou seja, o head da tail é o 25, né? Ou se ele for igual também, já que eu não tenho operador de menor igual, eu estou fazendo duas operações aqui diferentes, né? Uh,
E ele vai verificar, então, se ele for menor do que esse valor aqui, ele cai aqui dentro. Menor ou igual, né? Se for menor ou igual do que esse, ele cai aqui dentro. Se não, ele cai aqui dentro. Com 75, por exemplo, ele caiu nesse aqui, que como eu disse, ele é fechado para cima, né? Posso até colocar, por exemplo, 30 aqui. Acho que é um outro exemplo válido. Daqui ele mostra como ele está implementando a mesma lista, né? Que é um construtor dentro de outro construtor com um fim empty, que é como a gente estava funcionando. E aqui com 30 ele caiu aqui no meio, então ele está nesse intervalo. É basicamente isso. Então, o funcionamento da linguagem e da funcionalidade implementada.